não é possível, eu tenho alguma doença grávida. Se você sente isso, provavelmente você sofre de algum transtorno de ansiedade. Por que eu estou falando isso? Porque eu já sofri de ansiedade social, transtorno de ansiedade social, que hoje é conhecido como ansiedade social ou fobia social, né? E episódios depressivos que quase fizeram com que eu desistisse da minha vida e tentasse realmente dar um fim naquele sofrimento horrível, naquelas sensações desagradáveis. E se você sofre de algum transtorno de ansiedade, um dos sintomas característicos é o pensamento catastrófico, né? E essa crença de vulnerabilidade, de fragilidade, que é muito comum para as pessoas que têm esse como padrão, esse pensamento, né? Melhor dizendo, pessoas que estão passando por um padrão de pensamento disfuncional como esse, né? Como você pensa, será que eu tenho algo errado? Você se apropria da situação, você se apropria do sintoma. Isso é uma maneira disfuncional de se pensar, né? Por que isso acontece? Conforme vai passando os anos e as nossas fases de desenvolvimento, todos os aprendizados disfuncionais relacionados às crenças de fragilidade, de vulnerabilidade que nós temos, né, esquemas de vulnerabilidade à doença, de fragilidade, né, vão sendo incorporadas como partes da nossa personalidade, como partes constituintes do nosso ser, do nosso eu. E, na verdade, não é. Né? Porque quantas vezes, né, você pode ter ido a algum pronto-socorro, uma emergência, achando que estava tendo uma doença ou com um problema do coração e você não morreu, né? Quantas vezes mais você acha que vai e até que algum médico consiga encontrar o seu problema, que é o pior problema do mundo e que não é possível que não consigam achar porque você tem certeza que tem alguma doença grave que vai morrer a qualquer momento. A gente estudando aí o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, né, tá lá como um dos pré-requisitos, né, para se formular um diagnóstico, esse pensamento, né? Pensamento que vai morrer, medo de morrer. E fundindo isso, as crenças disfuncionais, é muito provável que você tenha esse tipo de pensamento. Porque os sintomas das crises de ansiedade podem ser assemelhados a um ataque cardíaco, né? Um infarto, né? E a sensação de formigamento, dormência nos braços, um lado do corpo, que são as chamadas parestesias, que são essas sensações de formigamento e dormência nas extremidades do corpo. E é muito comum sentir isso. Tudo isso tem como consequência o ritmo respiratório. E você consegue reverter isso com treinamento. Como eu costumo dizer, se você foi capaz de aprender esquemas de processamento de informação, se você foi capaz de aprender e absorver crenças a respeito de você mesmo, das pessoas e do futuro, você é capaz de absorver e de aprender coisas positivas que vão te ajudar a superar esses transtornos, né? Justamente tem a classificação de transtorno porque é visto como um período cronificado do qual o indivíduo não reconhece internamente recursos e habilidades para superar aquele momento e aquelas dificuldades. Então o transtorno ele se cronifica a partir do momento quando você não reconhece internamente essa falta de habilidades, de recursos, né, internos
para lidar com determinadas situações. E essas crenças, como eu falei, não são crenças, não é ligado à religião, nada disso. São crenças ligadas a você mesmo, né? Que vêm sendo herdadas, ou seja, aprendidas das gerações anteriores para a sua geração. Então, geralmente esse pensamento de que tem alguma doença, de que tem algo errado, uma doença grave com você, vem dessas crenças, né? Na verdade, são esquemas de processamento de informação que estão associados à vulnerabilidade à doença, né? À fragilidade, né? Se você parar para observar, existe muito isso. Não estou querendo dizer que você é uma pessoa fraca. Estou querendo dizer que você foi ensinado de que é uma pessoa frágil, de que precisa ser protegida, super protegida, defendida, né? Sempre quando falo sobre isso, eu lembro de situações, né? Que a gente vê até hoje e que eu via na minha época de infância e que eu vejo até hoje isso sendo feito com crianças. Por exemplo, é uma forma de manipular pelo medo, não faça isso, menino, porque isso é muito perigoso, você vai cair e vai se machucar. Não sobe aí, você pode se machucar, você pode morrer. Né? Cuidado, não anda de bicicleta, porque andar de bicicleta assim é muito perigoso, porque essa bicicleta não é sua, você não conhece essa bicicleta. Né? Essa semana passada eu vi isso acontecer muito intensamente entre duas crianças, a minha filha, Helena, e uma outra criança que nós conhecemos ali e começamos a brincar. Ela estava com uma outra pessoa, não era mãe, né? Mas eu vejo muito mães e pais também fazerem isso. E ali a gente conversando e as crianças andando, a minha filha estava com a bicicleta dela e eu estou ensinando a minha filha a andar de bicicleta do jeito que ela vai se divertir, né? Porque ela pedalava só assim, né? E voltava com as pernas. Eu estou ensinando ela a dar a volta completa nos pedais. E ela está aprendendo isso. Então o que acontece? Ela vai cair. Isso é normal. Né? E a minha postura e a postura da minha esposa, da Viviane, é muito diferente. Porque a gente sabe que é normal a criança cair. Eu caio muito de bicicleta. Então, quando ela cai, a gente simplesmente observa. Se machucou, a gente vai, respira e vai na direção dela. Não causa aquela, ai meu Deus, ela machucou, corre, né? Vai, pelo amor de Deus, ela caiu. Não é assim, né? E eu vi que essa pessoa que estava com essa outra menina faz desse jeito. E muitas outras mães e pais fazem dessa forma. Então, o que isso passa para a criança? Isso não passa a informação de que você está protegendo ela. Isso passa a informação de que, ela precisa ter medo de andar de bicicleta. Ela precisa não só ter medo de andar de bicicleta, mas ela precisa ter medo de fazer qualquer outra coisa que fuja da zona de conforto dela. Porque essa bicicleta não é sua, porque essa bicicleta é diferente, porque a rodinha dessa bicicleta não está perfeitamente alinhada. E não vai estar porque eu fiz de propósito para que ela possa aprender a se equilibrar, minha filha. E ela está aprendendo a fazer isso. Ela já aprendeu a cair, ela já aprendeu a pedalar e agora ela está aprendendo a não cair. Ela está aprendendo a se equilibrar. Até o ponto que ela possa aprender que consegue tirar uma rodinha. Ela precisa assumir essa responsabilidade de que ela vai saber o momento de que, pai, agora eu pode tirar essa rodinha, uma rodinha. Agora essa outra menina fica apavorada. Então tudo que ela faz, tem sempre alguém por trás dizendo que é muito perigoso, que ela vai se machucar, de que ela vai cair e de que ela não pode fazer porque é diferente do que ela está acostumada à zona de conforto dela. Eu vejo isso acontecer. O medo vai sendo aprendido, absorvido. Não que o medo seja algo ruim ou que a ansiedade seja algo totalmente ruim. O medo e a ansiedade, eles têm funções adaptativas, né? Até mesmo funções evolutivas para a espécie.
né? Se o ser humano não sentir medo, ele vai se colocar em situações de risco que vão fazer com que ele tenha o risco de morte. Isso, né? Observando isso a nível de espécie, isso é realmente prejudicial. Não ter medo é igual não sentir dor, né? E a pessoa que não sente dor, ela se coloca em situações em que ela pode fraturar, pode se queimar, ela pode ter machucados graves, né? Que podem levá-la à morte. Mas você sentir medo em excesso te paralisa, né? Igual a ansiedade em excesso. Então esse medo e essa ansiedade em excesso são aprendizados. Né? Essa sensação de que algo muito errado com você é um aprendizado. Uma outra coisa que eu observo para a criança ser educada, para que ela possa fazer e obedecer do jeito que os pais querem, os pais mentem, não só hipervalorizam a possibilidade dela se machucar, dela cair, se machucar, mas também mentem, né? O velho do saco. Até hoje, cara, ainda existe o tal do demônio do velho do saco, que é uma figura imaginária que os pais, pessoas, né, que cuidam, que são frágeis, que são incompetentes, que não têm capacidade de argumentação com uma criança, elas mentem para a criança dizendo que tem o velho do saco, que o bicho papão, tem um monstro aí lá atrás no escuro que vai te pegar e vai te levar e você nunca mais vai ver a gente. Então o que está ensinando para as crianças? Que existe algo muito grande, que existe algo que ela precisa temer muito, né? E muitas das vezes esse temor pode ser aprendido e é aprendido nessas situações. Então, toda vez que você sentir um medo desproporcional, começar a ter uma crise de pânico, você pode desenvolver recursos. Na verdade, é importante desenvolver esses recursos antes. O controle das emoções, né? Quando você aprende e é bombardeada dessas informações mentirosas, né? Dessas crenças disfuncionais que vêm dessa geração anterior, que é passada para a sua, você pode gerir essas emoções. Uma frase, né? Uma autossugestão que eu usava muito é a seguinte: eu estou sentindo medo, essa emoção me incomoda e me paralisa. Porém, hoje eu posso deixar de sentir esse medo aos poucos, porque esse medo não é real, esse medo não me pertence, esse medo veio de outras pessoas. E a partir de hoje eu posso, através da respiração, da meditação, do relaxamento, gerenciar essas emoções e me sentir bem através da minha própria escolha. E a partir de hoje eu vou me sentir cada vez mais e mais seguro, confiante, com autocontrole, gerenciando as minhas emoções. Mas para isso você precisa treinar, praticar. Eu venho observando no meu canal do YouTube e muitas pessoas que mandam mensagens para mim no WhatsApp de que elas estão conseguindo superar. Essas pessoas são especiais? Não, eu não sou especial, não sou diferente de você. Eu sofri muito, eu desisti de muitas coisas na minha vida. Eu acreditei um bom momento que eu não seria capaz de realizar nada, que eu não ia ser capaz de ser pai, que eu não ia capaz de ser um profissional, eu não ia capaz de conseguir realizar nada do que eu imaginava. De que era bom eu começar a desistir daquilo também, porque aquilo não ia chegar a lugar nenhum. Porque eu me via incompetente, eu me via fraco, eu me via desastrado, né? Eu me via uma pessoa não comprometida, mas isso era o Rafael na visão das outras pessoas que tinham expectativas exageradas, irrealistas, né? Incoerentes,
né, já disfuncionais, malditas, né, no sentido de maldizer, como eu falo, de maldição, né? É como se fosse uma maldição que tivesse em mim, eu tenho algo errado, não é possível que eu não tenha algo errado, não é possível que eu não tenha uma doença grave. Né? Isso são maldições, não no sentido de ter uma magia, algo espiritual, algo algo fantasioso, né? Algo sobrenatural, não. A maldição vem do ato de maldizer o outro, né? E quando diz, você vai cair, vai se machucar, você não pode sair daqui, né? Porque é muito perigoso e tem um bicho, um monstro que vai te sequestrar e você nunca mais vai ver a sua família. Isso é um ato infeliz de maldizer o outro, porque você a impressão, né, quando uma pessoa de certa idade, né, uma avó, uma madrinha ou mesmo uma mãe, e não precisa ser mais velha, né, de uma idade mais avançada para ter esse mesmo padrão de comportamento, de maldizer, né, porque isso é absorvido, isso são crenças, são padrões de pensamentos, de ações e de comportamentos que não se limitam a uma faixa etária, a uma determinada geração. Eu vejo mães de 20 e poucos anos fazerem isso com suas filhas, com seus filhos. Eu vejo madrinhas de 50 e poucos anos fazerem isso com seus afilhados, com as suas afilhadas. Eu vejo avós e avós, né, fazerem isso com seus netos, né? E isso é muito grave, porque você está passando uma mensagem distorcida para a criança. O que essas pessoas aparentemente acreditam é que elas estão educando as crianças, que elas estão dizendo de uma maneira eficiente para que a criança possa obedecer. A criança ela não vai obedecer, ela vai temer, ela vai se apavorar. Imagine isso sendo repetido com frequência durante anos e anos na sua formação. Você sempre ouvindo que você não pode fazer isso, porque é muito perigoso para você. Que você não deve fazer dessa forma, porque não vai dar certo. Que você deve evitar praticar aquilo que você imagina que pode fazer e consegue fazer. Imagina você recebendo essas informações repetidas vezes durante anos da sua vida. O que vai acontecer com você? Você vai absorver aquilo como uma verdade, como um modelo. E você não vai pensar, não, eu não posso porque minha avó disse que existe um monstro ali. Vão vir memórias fragmentadas. Quando você desejar fazer algo diferente, mesmo que passe ali por um milésimo de segundo na sua mente, qual a mensagem que vai vir de dentro de você? O medo exagerado, o medo desproporcional, o medo irrealista, o medo que não faz sentido, mas é intenso, é devastador, porque aquilo se tornou um padrão, é uma memória que é sempre evocada a partir de um estímulo semelhante. Então, toda vez que você desejar dar um passo além daquilo que talvez esteja delimitado ali naquela zona de conforto, você vai sentir um medo exagerado. Toda vez que você se sentir feliz e disposto a ir e fazer algo, esse medo exagerado vem. Toda vez que você estiver dormindo e sonhando com sonhos maravilhosos, esse medo vai te acordar. E você vai ter uma crise de pânico dormindo. Porque são padrões que vão ser instalados nas suas memórias de longo prazo. Só que isso não é você, isso não define quem você é. É apenas uma parte disfuncional que você foi capaz de aprender. E se você foi capaz de aprender tudo isso que leva você para um lugar que não é confortável, para um lugar de sofrimento, você, como um ser humano, é perfeitamente capaz de aprender recursos, mecanismos, maneiras de lidar, maneiras de pensar, maneiras de trabalhar os seus pensamentos, essas emoções
de uma forma mais funcional. Você é capaz de aprender. Se eu fui capaz de aprender, se eu consegui ensinar tantas pessoas ao longo de mais de 10 anos a aprender, se eu vejo muitas pessoas aprendendo até hoje, simplesmente repetindo exercícios de vídeos que estão lá aqui no meu canal do YouTube, eu creio com convicção de que você é capaz de aprender. Agora, você precisa também acreditar nisso. E para você começar a acreditar nisso, você precisa dar pequenos passos trabalhando a respiração, pequenos passos trabalhando o relaxamento através da respiração, pequenos passos trabalhando a respiração, o relaxamento e a visualização criativa através da respiração. Ao invés de visualizar somente os aspectos negativos e focar e se concentrar plenamente neles, você tem capacidade de concentração e de atenção, só que foi programada disfuncionalmente. E a gente consegue desprogramar e reprogramar isso. A nossa mente é capaz de fazer isso. E você é capaz de controlar a sua mente. Porque você é maior do que tudo isso, do que todo sofrimento, do que toda limitação, do que todo padrão disfuncional. Você é maior do que isso. Sua mente é ilimitada. A sua mente sábia, a sua mente mais profunda é infinita. E é a partir desse conceito de mente sábia que a gente pode trabalhar e reverter completamente essa situação. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Tá? Se inscreva no meu canal e clica no sininho para ativar as notificações dos novos vídeos. Nessa quinta-feira eu vou fazer mais uma palestra. Esse vídeo eu estou fazendo para compensar uma das lives, né, das apresentações ao vivo que eu não fiz na quinta-feira passada, no dia 2. Mas essa quinta tem. E a gente vai falar sobre outros assuntos. Então, curte, deixa seu comentário aqui embaixo para saber o que você achou desse vídeo. Né? E até a próxima. Tchau.